Olá, eu sou o professor Anderson Lima e estamos de volta com mais conteúdos de geografia destinado aos alunos do primeiro ano do ensino médio. O foco hoje são as áreas de riscos no Brasil. E para iniciarmos a nossa conversa sobre as áreas de risco, quando se pensa em áreas de risco, logo se pensa, no caso do Brasil, na ocupação das áreas de encosta. Por quê? Na aula anterior, discutíamos problemas relacionados ao vulcanismo, problemas relacionados aos terremotos, e no caso do Brasil, o país ele não sofre com esse tipo de situação, em função de não estar localizado em uma área de bordas de placas tectônicas. Então, a ação tectônica no território brasileiro não permite o surgimento aí de vulcões e de terremotos, pelo menos não em grandes quantidades ou intensidades. Dessa forma, o maior problema do nosso país diz respeito à questão da ocupação de encostas. Então, o nosso risco, que é um risco de ordem até natural, porém, ele é agravado, ele é potencializado em função das ações antrópicas, da ação humana. Então, boa parte dos problemas que ocorrem nas áreas de encosta do Brasil tem influência direta da ação humana. Então, foi colocado aqui no slide que esses riscos eles já existem de forma natural. Porém, o ser humano ele potencializa esses problemas nas áreas, então, de encostas aqui no nosso país. E eu coloco aqui no slide, nesse momento, dois mapas para que a gente possa fazer uma comparação, entender melhor os problemas que envolvem a ocupação nessas áreas de encosta. Então, o mapa ele tem, de um lado, a estrutura do relevo brasileiro e, do outro lado, mostra o volume de precipitações, volume de chuva no território brasileiro. Então, o que ocorre? Em aulas anteriores, nós já discutimos aqui a questão do relevo brasileiro, mostramos lá a nossa estrutura, formada em parte aí pelos escudos cristalinos e em parte também pelas estruturas sedimentares. E aqui, observando a situação do relevo e a situação das precipitações, a gente consegue ver o seguinte: os tons em verde do mapa de precipitação revelam os pontos em que eu tenho maior volume de chuva. E os locais de maior volume de chuva aí, eles coincidem bastante com as áreas próximas ao litoral brasileiro. E aqui inicia-se o nosso problema em relação à ocupação de encostas, porque boa parte da população brasileira vive exatamente na faixa litorânea. Então, eu tenho a ocupação humana intensa próximo ao litoral e essa área litorânea é uma das partes do território brasileiro que mais recebe aí precipitações. Então, associando as duas coisas, a ocupação humana nessa faixa litorânea, com o volume de precipitações e a situação que envolve a estrutura geológica e o relevo brasileiro, vão aí, de alguma maneira, contribuir para que essa área de ocupação de encostas aí sofra um pouco mais com problemas relacionados a deslizamentos, escorregamentos, entre outros, que a gente vai acompanhar aqui na sequência do nosso slide. Então, dando sequência, eu posso afirmar que a maioria dos brasileiros, então, reside próximo ao litoral, que a gente vinha citando aqui, da questão da ocupação humana. Então, a densidade demográfica nas áreas litorâneas, ela é maior do que a densidade demográfica em áreas próximas ao interior. À medida que eu vou saindo do litoral, indo em direção ao interior do país, a ocupação humana ela vai diminuindo. E se eu tenho um número grande de pessoas com intenção de morar próximo às áreas litorâneas e essa faixa litorânea não comporta toda essa população, eu entro numa questão aqui que envolve a renda das pessoas, a renda da população. Nem todo mundo tem dinheiro suficiente para morar na região litorânea
e ter aí boa condição de vida, um bom padrão de vida. Então, boa parte dessa população acaba exatamente migrando para as áreas de encosta, aí com problemas relacionados à especulação imobiliária, o preço dos imóveis, custa caro viver nas grandes cidades brasileiras aí próximo ao litoral. Então isso força a migração das pessoas para áreas até então menos valorizadas, áreas que não são tão seguras, que são essas áreas de encostas. Então, diante disso, temos aí os cenários, ingredientes, coloquei aqui ingredientes entre aspas no nosso slide, para falar que eu tenho tudo que é preciso aqui para potencializar um deslizamento de terra. Então, a gente pode até imaginar, então os problemas relacionados aos deslizamentos aí de terra é sempre uma tragédia anunciada todos os anos? Praticamente sim, eu posso fazer essa afirmação, porque entra ano, sai ano, a gente sempre acompanha situações que envolvem aí deslizamentos de terra e, em muitos casos, com perdas de vidas humanas aí. Então, um problema, uma tragédia anunciada, eu tenho tudo que é necessário ali para que ocorram esses acidentes. Então, seria possível, de alguma maneira, evitar algumas das tragédias que já ocorreram aí no passado? Poderia sim evitar, porém isso demanda recursos financeiros que, na maioria dos casos, os estados não disponibilizam esses recursos para combate a esse tipo de situação, combate à ocupação irregular em áreas de encosta no território brasileiro. Então, se eu for observar, existe uma classificação oficial que trata dessa situação que envolve a ocupação das encostas. Então, eu vou chamar isso de movimentos de massa. Então, pensando nesses movimentos de massa, são 4 importantes para a gente que eu tenho que conhecer. Então, aqui é uma reprodução de uma imagem do nosso material didático, explicando para a gente quais seriam, então, esses 4 movimentos de massa que são importantes aí que a gente entenda um pouco sobre eles. O primeiro trata lá da queda ou do rolamento. Então, nosso material didático fala o seguinte, que é o desprendimento de fragmentos do terreno de qualquer tamanho que caem de certa altura em queda livre ou com qualquer outra trajetória e tipo de movimento. Então, a estrutura do relevo nessa situação favorece o seguinte, eu tenho aqui um determinado momento que eu posso ter uma área com um volume mais significativo ali de água, por exemplo, fazendo com que eu tenha ali uma queda ou um rolamento. Então isso é um problema, porque se eu tenho ocupação aqui, residências numa área próxima a essa aqui, eu não consigo perceber às vezes que parte da minha estrutura aqui do meu relevo, ela está comprometida. Então a possibilidade da ocorrência de acidentes ali, ela se torna muito grande. Então eu tenho que, de alguma maneira, observar esse tipo de situação, principalmente no momento em que eu vou ter uma construção, por exemplo, em um local como esse. Então, entre os movimentos de massa, queda e rolamento é um deles. O outro tipo de movimento de massa trata-se do tombamento. Então, é um movimento de massa em forma de báscula, com eixo na base. Traduzindo o que está falando ali, a imagem é bem ilustrativa nesse sentido. O que está ocorrendo? Partes da estrutura aqui do meu relevo, elas estão se desprendendo. E à medida que elas vão desprendendo aqui, ó, o que vai acontecendo? Ela vai ali caindo uma sobre a outra. Lembra lá quando você colocar as pecinhas de dominó, uma do lado da outra, depois fazer aquela brincadeira em que uma peça vai caindo sobre a outra? É uma situação semelhante a essa aqui do tombamento. Então, quando eu falo ali do movimento de báscula, é essa situação em que partes da estrutura do relevo ali, uma vai caindo sobre a outra ali. Outro tipo de movimento de massa é o escorregamento. Então, é um movimento de massa por deslocamento sobre uma ou mais superfícies. Então, o escorregamento é uma das possibilidades de movimentação de massa mais comum aqui no Brasil de ocorrer exatamente nessas áreas de encosta. Então, aqui, eu consigo perceber que ali, na imagem presente no nosso slide, eu não tenho construções. E mesmo assim, ocorreu ali um escorregamento. Então, essa situação de movimentos de massa, ela já ocorre de forma natural
Então, mesmo que não ocorra uma interferência, uma ação humana, uma ação antrópica, pode ocorrer o escorregamento. Agora, se eu retiro ali toda a minha vegetação, toda a cobertura vegetal, e vou preencher esse espaço com construções ali de casas em situações às vezes precárias, então quando ocorre situações em que um volume de chuva ele é muito intenso, o solo ele fica encharcado em demasia e favorece então o escorregamento, esse movimento de massa denominado então de escorregamento. Então, se eu retiro a vegetação e construo ali as residências, eu vou aumentar, potencializar a possibilidade de escorregamento. E por fim, o último movimento de massa ali para a gente classificar é o escoamento. Nessa situação, o movimento de massa ele tem propriedades de fluido, ou seja, o solo ele está tão encharcado, mas tão encharcado, que ele vai praticamente se tornar líquido ali. Então, esse tipo de situação em que eu tenho o escoamento também é comum na área de ocupação de encostas. Então, quando eu tenho lá períodos, geralmente final de ano, dezembro, janeiro, fevereiro, são situações aí em que eu tenho um volume de chuvas maior, que é o verão aqui na região sudeste. Eu tenho as chuvas em que o volume de chuva ele preenche ele praticamente todo dia chovendo, uma chuva mais fraca. Esse tipo de chuva favorece com que essa água infiltre no meu solo com mais facilidade e aí pode potencializar então o escoamento. Quando aquela é a chuva muito forte, mas se ela passa no período de tempo curto, então ela não favorece às vezes o processo de infiltração dessa água e aí evita o escoamento. Agora, se é aquela chuva mais fininha, mas que dura o dia inteiro, essa água ela tem uma possibilidade maior de infiltrar e aí ela vai gerar o escoamento. Então vai ter um deslizamento ali em situações que a estrutura do meu relevo ali, parece que ela está líquida. Então um estado de fluido no movimento de massa classificado como escoamento. Eu posso falar ainda em relação a essa situação da ocupação de encosta, que nos últimos anos, a cada verão, centenas de brasileiros têm sido vítima dos deslizamentos de encostas, especialmente os do tipo classificados com escorregamento e escoamento. Então as imagens aqui, elas são bem ilustrativas dessa situação. Então eu tenho a área de encosta aqui na primeira imagem e observa a quantidade de construções, de moradias feitas nessa região de encosta. Então isso, com certeza, vai potencializar aqui um escorregamento ou um escoamento. Parte da vegetação foi retirada para a construção aqui de residências. Eu ainda tenho aqui, por exemplo, a presença de uma bananeira. A bananeira auxilia o acúmulo de água, então ela vai auxiliar ali para que esse escorregamento, que esse escoamento ocorra ali de forma até mais acentuada. E eu coloco aqui, se a gente for observar, eu já tinha citado no slide anterior, que essa situação de tragédias em áreas de encostas é uma tragédia anunciada todos os anos. Então, no início lá de 2010, nós tivemos problemas na região serrana do Rio de Janeiro. E se eu quiser pegar um exemplo mais atual, basta eu pegar o início aqui de 2020, no estado de Minas Gerais. Então, eu coloco aqui no slide, moradores do Morro dos Cabritos, uma área na divisa de Belo Horizonte com Contagem, sofreu bastante aí no início desse ano com problemas relacionados ao deslizamento de terra. Não só essa parte, mas todo o estado de Minas Gerais sofreu bastante aí com a intensidade das chuvas e em função de ocorrer essa situação de ocupação de encostas aí, que na maioria dos casos são ocupações irregulares. Dificilmente você vai encontrar o poder público, a prefeitura, concedendo uma autorização para construção aí nessas áreas. Então essas construções, igual citou no começo aqui da nossa aula, elas ocorrem em função de ter uma concentração populacional da faixa litorânea muito grande. Eu não tenho espaço disponível para todo mundo morar nessa faixa litorânea, eu acabo ocupando essas áreas de encostas aí. Muitas vezes as pessoas que vivem nessas áreas, elas estão cientes dos riscos que elas correm ali, mas elas estão ali em função de não ter outra opção.
Se elas pudessem, digamos assim, escolher um outro local para viver que não fosse uma área de encosta, provavelmente elas escolheriam. Então elas estão ali por falta de opção na maioria dos casos. Então, o que ocorreu aqui no início de 2020 no estado de Minas Gerais acaba sendo uma realidade que eu posso transportar isso aí para várias regiões do Brasil. Então, qualquer estado que eu pegar aqui no território brasileiro, eu vou observar situações semelhantes a essa. Mesmo que não seja necessariamente na faixa litorânea que eu estou comentando aqui, que tem uma ocupação humana maior, mesmo se eu sair da faixa litorânea, eu vou encontrar situações de ocupações, na maioria dos casos, irregulares, nessas áreas de encosta. Então, é uma situação que dificilmente a gente vai ter uma solução a curto prazo. Então, início de 2021, 2022, nos próximos anos, a gente vai continuar convivendo, infelizmente, com essa situação de deslizamento de terras, escorregamentos aí em áreas de encosta. Então, na sequência aqui, eu falo que em todos os anos, então durante os períodos aí de chuva, no nosso caso aqui da região sudeste, período do verão, são veiculadas aí notícias de enchentes e deslizamentos em áreas consideradas marginalizadas, produzindo prejuízos e mortes em diversas metrópoles brasileiras. Então não é uma situação exclusiva de Minas que nem ocorreu esse ano, mas no Brasil inteiro nós temos aí essa situação. Então agora a gente vai assistir aqui uma reportagem da TV Bandeirantes, então uma reportagem do início desse ano, mostrando exatamente essa situação da ocupação da área de encostas e essas áreas sofrendo com os deslizamentos aí de terra. Então a gente vai acompanhar agora essa reportagem da TV Bandeirantes. A casa descendo, a casa descendo. O deslizamento de terra destruiu esta casa em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. Aí na casa, outra casa, olha. Olha. Entre as vítimas estão uma criança de 6 anos e um bebê de 6 meses. Também nesta manhã, um imóvel desabou em Belo Horizonte, mas ninguém se feriu. Para retirar moradores de áreas de risco, equipes da Defesa Civil percorreram várias regiões de encosta, alertando a população sobre riscos de deslizamentos de terra. Atenção, moradores! Em virtude do acúmulo de chuva dos últimos dias, a cada hora aumenta o risco de deslizamentos e escorregamentos de encostas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a chuva bateu recorde na capital mineira. Foram mais de 170 milímetros de água em 24 horas, o maior índice registrado em 110 anos. Este trecho de uma das principais avenidas amanheceu alagado e casas foram invadidas pela água. Córregos e ribeirões transbordaram, ruas ficaram debaixo d'água e árvores caíram na capital. Em Betim, na Grande Belo Horizonte, 3 carros ficaram soterrados depois que o muro de um galpão cedeu. Não havia ninguém dentro dos veículos. A cidade de Raposos, também na região metropolitana de Belo Horizonte, foi uma das mais atingidas. Por aqui, o Rio das Velhas transbordou e bloqueou o único acesso ao município. Moradores ficaram ilhados e muitos tiveram as casas invadidas pela água. Como a cidade ela é dividida pelo rio, 70% se concentra de um lado e os outros 30% na outra extremidade, nós temos sim pessoas que ficaram isoladas nesse momento. Mais de 1.000 famílias estão desabrigadas e a prefeitura decretou estado de calamidade pública. Invadiu lá, aí a gente teve que correr, né, tirar tudo, por causa que senão a água leva mesmo. Em Contagem, este imóvel desabou depois que o asfalto da rua cedeu e muita gente precisou sair de casa por conta dos riscos de novos deslizamentos de terra. Moradores estão abrigados em escolas da cidade. Então a gente viu aqui na reportagem, já tinha observado nos slides, agora a gente viu com as imagens aqui do vídeo de como que isso ocorre. Então essas imagens aí são imagens do início desse ano, mas que provavelmente vão se repetir aí nos próximos anos em algum outro local do território brasileiro. E aqui eu cito algumas razões que potencializam esse problema na ocupação de encostas. Então, quando eu retiro a cobertura vegetal, retiro a vegetação para a construção de residências, estou potencializando problemas aqui na minha região de encosta.
retirei a vegetação para a construção de casas. Vai favorecer ali os movimentos de massa, as construções e ocupações irregulares. Então, quando isso ocorre, mais uma vez, potencializa problemas aqui relacionados às áreas de encosta. E aí, se você se perguntar, mas se você já sabe que vai ter um problema, por que o poder público, as prefeituras, não atuam nesse sentido de retirar as pessoas que ali vivem? Por quê? Se eu retiro essas pessoas dali, vou levá-las para onde? Essas pessoas vão viver em que local? Será que o poder público, as prefeituras, têm condições de bancar aí moradia para todo mundo que vive em área de encosta? Não tem. Então é uma situação difícil de resolver, porque demanda, no caso, recursos financeiros para bancar a retirada dessas pessoas em áreas de encosta. A forma do relevo. Então, quando eu tenho lá um relevo com uma declividade muito acentuada, claro, vai favorecer esse processo do deslizamento de massas. E, por fim, a questão da estrutura geológica. Se eu observo área em que eu tenho ali um terreno de formação sedimentar, a possibilidade de acúmulo ali de água favorecendo os movimentos de massa, ela vai ser mais intensa. Então, todas essas situações auxiliam de alguma maneira para que esse movimento de massa, que já ocorreria em algumas situações de forma natural, se torne grave ali em função da presença de pessoas vivendo nesse ponto, nesses locais, nessas áreas de encosta, então. E agora a gente passa para as questões mostrando como que isso é cobrado, como que isso aparece para a gente aí em avaliações. E a questão número 1, ela fala o seguinte: nos primeiros meses de 2010, as chuvas castigaram o Rio de Janeiro, foram chuvas intensas que provocaram deslizamentos de encostas, soterramento de casas, deixando muitos desabrigados, feridos e também mortos. Isso ocorreu por quê? Então está perguntando a razão dos deslizamentos de massas aí no Rio de Janeiro em 2010. Então a letra A fala que a região serrana do Rio de Janeiro tem um clima subtropical, cuja concentração das precipitações ocorre no verão, o que tornou os solos mais frágeis à ocupação. Então, na letra A, nós temos aqui um problema quando fala que o clima no Rio de Janeiro é o clima subtropical. O Rio de Janeiro ele tem lá um clima tropical, um tropical de altitude. Por mais que a gente ainda não tenha iniciado os estudos em relação às questões climáticas, em algum momento da primeira etapa, nós falamos aqui sobre as zonas térmicas. Então, eu falei lá dos locais em que eu tenho entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, que é a área chamada de área tropical. Então, o Rio de Janeiro está dentro da faixa tropical. Então, o clima subtropical aqui no Brasil, ele vai ocorrer principalmente na região sul do país. Então, o Rio de Janeiro não é compreendido, abrangido, digamos assim, pelo clima subtropical. Então, a letra A, não posso marcá-la como sendo a alternativa correta. A letra B, as cidades da região serrana do Sudeste têm longa experiência de ocupação das encostas, com planos de ocupação, planejamento urbano, que minimizaram os impactos ambientais e sociais. Claro que não. Aqui o que a letra B está contando para a gente é que essa ocupação na área de encosta é uma ocupação planejada, em que eu tenho lá o poder público, a prefeitura, organizando a ocupação nessas áreas. Quando fala aqui de planejamento urbano, planos de ocupação, isso dá a ideia para a gente que eu estou tendo uma atuação do poder público para regularizar ou regulamentar ali as construções em áreas de encosta. Então, isso não está acontecendo. Então, a letra B também apresenta problemas para a gente. Letra C. A grande quantidade de chuvas em curto período de tempo encharcou os solos e a rede de drenagem do Rio Doce não suportou o volume de água, causando transbordamento para além das margens e ocupando a planície de inundação. Então, poderia ter algum tipo de dúvida aqui na letra C, para nós, essa alternativa foi bem construída, eu acho que esse negócio está certo. Mas se eu observar na letra C, quando fala para só de citar ali o Rio Doce, então o Rio Doce ele está no estado de Minas Gerais e Espírito Santo. Então, só aí eu já vou excluir a letra C, já que eu quero saber, pelo enunciado da questão,
problemas relacionados à questão das áreas de encosta aí no Rio de Janeiro. E o Rio Doce ele passa por Minas Gerais e Espírito Santo. Então já tem um problema na letra C. A letra D de dado. As encostas são formadas por rochas sedimentares, arenitos, que não suportam o impacto das precipitações, provocando os deslizamentos. Aliado a esse fator geológico, o clima tropical de altitude, que se caracteriza pelas chuvas intensas de verão a cada ano, também provoca deslizamento das encostas. A letra D já é uma opção bem construída que provavelmente levaria aí muitas pessoas, numa hora de prova, por exemplo, a assinalar a letra D como a letra correta. Só que ela tem alguns probleminhas aqui quando ela fala das encostas são formadas por rochas sedimentares. Então ela está afirmando, as encostas são formadas por rochas sedimentares, arenitos. Isso não é uma verdade para todas as situações. Então nós temos estruturas formadas aí pelos escudos cristalinos também no território brasileiro. Quando a gente estudou lá as formas de relevo, então nós vimos o relevo brasileiro, a gente comentou um pouco sobre essa situação. Mas a letra D era sim uma alternativa que poderia, de repente, induzir ali a pessoa ao erro numa hora de avaliação. E por fim a letra E, que fala que a configuração geográfica da região serrana é formada por encostas com declividades acentuadas. Esse fator, mais as movimentações de solo devido às elevadas precipitações, aliadas às ocupações urbanas, muitas vezes irregulares, acabaram provocando uma tragédia. Então a letra E é a letra correta na questão número 1. Então eu marco a letra E como alternativa aí para essa questão. Então a letra D e a letra E seriam talvez as que gerassem maior conflito ali na hora de marcar na prova. E a questão número 2, que fala que nas últimas décadas, particularmente nas áreas urbanas brasileiras, o número de acidentes associados a deslizamento de encostas, também chamado de escorregamentos, tem aumentado. Com base nos conhecimentos sobre urbanização, relevo terrestre e ações antrópicas, é correto afirmar, letra A, a desestabilização de encostas em pequenas cidades inseridas em regiões cuja economia é baseada em atividades agropecuárias é provocada pelas chuvas ácidas. Não poderia marcar a letra A como correta, porque eu estou citando aqui que são pequenas cidades. Então, nessas pequenas cidades, as ocupações em áreas de encosta, elas ocorrem em menor quantidade. E aqui eu falo que a atividade econômica principal é a agropecuária. Então, tem aqui problemas relacionados à retirada da vegetação para dar lugar à área de pastagens, por exemplo, para a criação de gado, e aí isso pode gerar uma desestabilização da encosta, ou mesmo a retirada da vegetação para algum tipo de cultivo agrícola, e não em função da presença de chuvas ácidas aí. Então a letra A está errada. Letra B. A impermeabilização do solo, provocada pelo processo de urbanização, combate a instabilidade de encostas com acentuada declividade em aglomerados urbanos. Então tem um outro problema, está falando então que a impermeabilização, o asfalto, então se eu tirar a cobertura vegetal e asfaltar tudo, vou resolver esse problema. Então acaba o problema das instabilidades de encostas. Também não é assim que funciona. Se eu retirar a cobertura vegetal e impermeabilizar essa região, essa água ela vai escoar ali numa velocidade muito maior, e em algum momento que ela encontrar um espaço para infiltrar no solo, ela vai infiltrar e causar muitos problemas aí relacionados ao deslizamento de encostas. Então a letra B também está errada. C. Deslizamento de encostas na zona urbana tem como causa a contaminação do solo por chorume, devendo ser descartada a relação entre deslizamento e a morfologia do terreno. Pelo contrário, eu não posso descartar de maneira alguma essa relação entre o deslizamento e a morfologia, a forma do meu relevo ali. Então também é errada a letra C. A D de dado, a probabilidade da ocorrência de deslizamentos em áreas urbanas está relacionada com o tipo e a densidade de ocupação da área e sua declividade. Então a letra D já é uma opção interessante. Probabilidade de ocorrência de deslizamento em áreas urbanas
relaciona com a densidade de ocupação, ou seja, com a quantidade de construções que eu tenho naquele local. Então, isso sim vai favorecer a ocorrência de deslizamentos. Então, questão número 2, a letra D é a nossa alternativa correta, e a letra E, a eliminação do problema dos escorregamentos em áreas urbanas, requer a retirada de toda a população que habita as encostas, proibindo-se sua ocupação. Se eu proibir a ocupação da área de encosta, eu posso até minimizar problemas relacionados aos escorregamentos. Ok. Só que nós falamos no início da aula que esses escorregamentos eles já acontecem de forma natural. Então, independe da presença de construções das áreas de encosta. As construções elas só potencializam, agravam aí o problema. Com isso, a gente chega ao final da nossa apresentação de hoje. Em breve estaremos de volta aí com mais conteúdos de geografia.